a gravação. Então, vocês devem estar recebendo o aviso de gravação, né? Aqui, nós somos, eu e o Malen, né? Dois extensionistas ministrantes, nós estamos ajudando na aula do Dr. Domingos sobre aprendizagem, né? Ministrando mesas de RPG. Essa é a primeira que nós estamos ministrando, um conjunto de sessões que ocorrerão toda terça-feira, prioritariamente das 19 às 21 horas, podendo se estender um pouco, dependendo da situação. Elas serão dadas até o início de maio, né? E todos aqui sabem que a gravação está sendo realizada, até por uma necessidade da disciplina, e todos os presentes aqui também concordaram que a gravação ela pode ser disponibilizada em canal específico, meio do Malen, chamado Maestrando RPG, no YouTube. Tá? Então, a proposta da matéria é utilizar isso e utilizar a questão da narrativa, da construção do personagem, né, como uma forma de entender os processos de aprendizagem. Cada conjunto de sessão, né, a gente abordará um dos textos, são 7 ou 8 textos da disciplina, então provavelmente nós utilizaremos 2 sessões por texto. Essa é a primeira sessão. Nós, inicialmente, antes da abertura da gravação, nós explicamos o que é RPG. 3 pessoas aqui da mesa já tiveram essa experiência antes. E outras 2 ainda não. Então, nós explicamos o que é e agora partiremos para a explicação do que é o Cyrun, que é o sistema que a gente está utilizando agora. No Cyrun, a priori, tá, ele é um sistema utilizado para mundo contemporâneo, por uma série de características, e nós estamos adaptando aqui para uma ficção científica, ou space opera, né, mais comumente conhecido, que é o cenário de Star Wars, né, Guerra nas Estrelas, dos Jedi, Sith, essa coisa toda. No Cyrun, tá, cada jogador interpreta um personagem que ele acabou de escapar, e ele tem amnésia. Então, a grande lógica do sistema é você buscar essas respostas sobre si mesmo. Então, dentro do processo, ao mesmo tempo que você interpreta, você toma decisões pelo seu personagem, e você começa a montar a característica dele pelas decisões que você toma, né? Você tem do outro lado, né, a outra parte da caracterização ou da descoberta do seu personagem pela resposta a essas perguntas sobre os poderes dele, sobre o que ele é, sobre uma memória imediata que ele tenha, né? E uma coisa interessante sobre esse sistema é que essa construção, né, da memória do personagem, né, pode começar por si mesmo ou pode começar pelos outros integrantes da mesa, né, o que acaba criando um aspecto aleatório e gerando algumas ideias sensacionais, até por experiência mesmo que nós temos de mestrando esse sistema. Seja para o one-shot, o one-shot, para quem nunca jogou, são partidas geralmente feitas num dia só, né? Uma partida, uma sessão só, e você tem o sistema que nós chamamos de campanha, que a campanha é quando você tem uma série de mini projetos, né, como que eu posso dizer, de mini Mini aventuras, sessões. mini aventuras intercaladas Isso. numa aventura maior, tá? O que a gente vai fazer aqui, a proposta hoje é justamente de fazer algo parecido com uma sessão. É assim que a gente vai lidar com pelo menos durante esse semestre, com essa disciplina. Nós utilizaremos o Discord para rolar os dados, e esses dados depois, de alguma forma, eu vou capturar e arquivar, da mesma forma que eu vou arquivar, né, para vocês, depois, dentro do site, né, do GameLeak, o resultado do andamento dessa sessão e também o resultado do jogo, até mesmo para ajudá-los no processo de construção da narrativa de vocês ao longo da disciplina, tá? Então, agora vamos falar de personagem.
Então, eu vou colocar aqui a tela 2, que é mais fácil para mim. Uhum. E agora vamos falar sobre... Deixa eu ver. Essa do personagem, não. Esse é o track. É Pegar a o, foto. o PDF que você Ah, tá mandou. aqui. Não. Tem o PDF lá, mas de qualquer forma, eu vou tirar vocês aqui para o lado. Só um minutinho, por favor. Uhum. Né? O que acontece? O que é a definição do personagem de vocês? Tá? Vocês têm que definir um nome, se vocês quiserem. Não necessariamente vocês lembram quem vocês são. Essa é uma decisão de vocês. Se vocês vão trabalhar com isso ou não. Tá? Com a lembrança do nome do personagem. Vocês vão definir uma idade aparente. Por que a gente fala idade aparente? Porque o seu personagem, ele pode ter um poder que faz com que, apesar dele aparentar ter 30 anos, ele na verdade tem 120 de idade. Né? Ele pode ser de uma outra espécie. Então, apesar dele aparentar ser maduro, então, digamos, uma pessoa de 40 anos para um humano, ele tem 850 anos de idade. Né? Poderes. Quando a gente fala de poder, aqui você não vai falar, eu tenho telecinese. Né? Só explicando, telecinese é a capacidade de mover objetos com o poder da mente. Você vai falar, eu tenho a impressão de que quando a minha cabeça dói, eu consigo mover objetos. Por que isso é importante? Porque a própria descrição, né, dos seus poderes, ela cresce e ela é realizada conforme o andamento do jogo. Então precisa ser algo vago. E você vai falar da sua caracterização física. Então quando você se olha no espelho, né, o que você vê? Eu sou uma garota, né, morena, de olhos escuros, baixinha. Eu sou um cara calvo, né, de pele amarelada, né, e olhos maiores. Para quem conhece, não é obrigatório. A gente vai jogar dentro, como a gente falou, dentro do Star Wars, dentro do cenário de Star Wars, ele pode citar uma raça específica que ele conheça, né? Só precisa explicar para os outros jogadores como esse ser aparenta. Eu sou um Twi'lek. O que significa isso? Né? Que a pessoa é calva e ela tem como se fosse duas extremidades na cabeça, né? Quase como se fossem chifres, mas não são duros. Na verdade, é um prolongamento da cabeça, né? Um de cada lado. Isso é um Twi'lek. E aí pode ter várias coisas. Eu sou um Twi'lek de cor púrpura, né? E caracteriza o resto do personagem. O que é importante aqui, como nós temos duas sessões e o conjunto de personagens, né, de jogadores, para caber nessas duas sessões e a gente poder andar bem com ela, a gente vai fazer 3 perguntas. Tá? Uma pergunta caracterizando o poder do fugitivo, e aí dentro da ficha que eu mandei para vocês, deixa eu pegar aqui. Siren. Quando eu fiz os X-Men tinha aqui. Né? Então eu tenho aqui a folha do personagem. Né? Essas perguntas, tá? Aqui. Então eu tenho a folha do personagem que eu mandei para vocês. Né? Tudo isso que eu falei para você que eu mostrei para o Excel está aqui. Idade aparente, qual que é o seu poder, não precisa ser necessariamente psíquico, isso nós estamos abrindo aqui, o nome do fugitivo ou não, e as perguntas, tá? Essas perguntas, tá? Eu vou deixar aqui na tela. Isso daqui, quando a gente tem uma sessão maior, eu coloco uma quantidade maior de perguntas. O que a gente vai fazer aqui? Uma pergunta para caracterizar o personagem de vocês, né? Relacionado ao poder. Vocês podem escolher uma dessas que estão aqui, ou pensar em algo completamente novo. Né? Ao menos uma pergunta sobre o passado imediato, né, ou circunstâncias atuais do fugitivo. Pode ser, você não sabe o seu nome, você quer descobrir qual é o seu nome. Né? Isso pode estar acontecendo. Você pode ter um cachorro ou qualquer outro animal seguindo você durante a aventura. Né? Você pode se lembrar de um endereço e você quer saber o que tem nele. E uma pergunta em relação à força ou fraqueza do personagem, eu vou ampliar aqui um pouquinho, né? Que eu acho que é F9. Pronto. Né?
E uma pergunta a respeito de força e fraqueza, né? Porque eu tenho medo de médicos, como eu sei que as coisas à minha volta vão quebrar, quando eu aprendi a matar pessoas, né? Onde está minha flauta? Ah, eu sei que eu sei tocar flauta e eu tenho uma flauta de estimação. E onde ela está? Né? Então, a gente precisa de uma pergunta. Vocês podem usar a criatividade de vocês, tá? E fazer perguntas loucas. Eu acho muito interessante quando a gente pensa em qualquer uma das 3 perguntas, tá? É algo indireto, né? O que são essas pulseiras correntes de metal? A gente sabe que está relacionado ao poder dele. Pode ser uma forma de bloqueio, ou pode ser uma forma também de aumentar a capacidade, né? Porque consigo mover coisas quando sinto dor de cabeça. Aquela ideia que eu falei da telecinese. Você tem uma ideia não muito clara do que você pode fazer, né? E quando a gente for responder isso aqui, é porque consigo mover coisas quando sinto dor de cabeça, né? Aí a gente vem aqui na folha de risco e digamos que você tenha colocado, né, um 4 aqui. Você se lembra de algo que responde a uma das suas perguntas. Só que os outros jogadores falam primeiro, não você. Então eles começam a definir a sua resposta. Então uma característica muito forte da RPG, que a gente acabou não situando antes, mas quem já jogou sabe, é que é um jogo extremamente colaborativo. Tá? Então, nesse primeiro momento, vocês precisam fazer a ficha de vocês. Vocês precisam definir uma pergunta para cada uma dessas coisas. Eu vou deixar aqui na tela, tá? E conforme vocês vão falando para mim, Vone, muda de tela, né? Porque eu coloco aqui. E aí eu vou colocar o nome de cada um de vocês aqui. E durante o jogo a gente vai acompanhando e respondendo aqui. Que isso daqui eu vou subir para a plataforma depois, tá? Nome, idade aparente, poder. Quando eu olho no espelho, eu vejo o quê? Né? E essas 3 perguntas aqui. Essa aqui eu vou tirar, tá? Para que caiba dentro do contexto, do tempo que a gente tem. Aí nós, sinceramente, não precisamos mais do que isso. Então, quem gostaria de começar? Um de cada vez. Professor, qual aplicativo, qual programa que o senhor está usando, que o senhor está mandando, tá compartilhando a tela agora? Porque eu vi que ele fica bem mais fácil de escrever e tudo, eu queria saber qual o nome. Isso daqui que eu estou compartilhando agora é Excel. Como eu uso muito por trabalho, eu tenho facilidade em utilizar, então eu uso muito ele. Vocês querem que eu compartilhe isso daqui para vocês poderem escrever também, sem problema. Deixa eu só minimizar aqui. Deixa eu ver onde eu vou salvar. Uhum. Nossa, vamos. Vem para baixo. Tô mandando. Saiu em personagens. Eu vou colocar meu downloads. E eu vou transmitir para vocês. Chat. Prontinho. Acabou de subir para vocês. Vocês querem... Vamos conversar sobre o personagem de vocês, o que vocês estão pensando, né? Lembrando que esse personagem basicamente será utilizado para essas 2 sessões, né? Então seria interessante, assim, que experiência, quando vocês pensam num cenário de fantasia, né? E aí a gente está falando de fantasia e sci-fi, né? Ficção científica, como que vocês imaginam? O que seu personagem pode fazer?
Malen, quer começar? Eu só posso dar dica para eles, que eu não vou fazer um personagem, né? Mas Tá assim, joia. Então, para vocês fazerem esse personagem, assim, lembre-se que eu mandei um link aí com algumas raças de Star Wars, caso vocês queiram usar. Ah, não quero ser humano, quero ser algo diferente. Ou se vocês quiserem criar a própria raça de vocês, sintam-se à vontade. É só descrever pra gente, né? Botar na ficha que o Rony mandou a descrição direitinho da raça de vocês, né? Como o Vonley falou, a gente vai criar essas perguntas. Então, assim, a ficha de personagem é totalmente diferente do modo tradicional, porque você vai buscar respostas para essas perguntas, né? E parte da questão do exercício do bloqueio está, inclusive, nas escolhas que você vai tomar na alocação dos dados. Então, um ponto interessante de falar também do Cyrun é que, como vocês viram, assim, por enquanto, brevemente, a tabela de alocação de dados, vocês viram que tinha pontos que falava assim: o MJ fala primeiro, quer dizer, o mestre de jogo fala primeiro, ou os outros jogadores falam primeiro, ou você fala primeiro. Então, assim, as perguntas que vocês vão criar agora não necessariamente serão vocês que vão responder. Pode ou, ser ou o mestre de jogo ou os colegas de vocês, né? Ou até mesmo vocês. Mas, assim, é interessante isso porque ele abre uma margem de colaboração muito grande. Porque talvez enquanto você estiver desenhando essa pergunta, você já tenha uma resposta na sua cabeça. Mas é incrível nesse jogo, quando os outros começam a colaborar, você abre um leque na sua cabeça, às vezes, de coisa que você nem pensou. E você ainda pode complementar o que os colegas ou o mestre falarem, tá? E aí, assim, essa folha que o arquivo que o Vone mandou, ele possui alguns exemplos. Se não quiserem usar os exemplos, como o Vone falou, sintam-se totalmente à vontade. Tá? Vocês podem criar o de vocês mesmos, né? E aí vocês vão definir o que vocês lembram, o que vocês não lembram. Por exemplo, eu já joguei uma vez com uma personagem que ela tinha uma pulseira de hospital no braço. E tinha um número escrito. Mas fora, por exemplo, o nome que ela ficou durante o jogo todinho, até ela se lembrar o nome dela, era essa pulseira, que ela não tinha ideia do que era. Né? Mas a história veio à tona depois e veio explicar o que tinha nessa pulseira, o que era essa identificação na pulseira, quem realmente era ela. Então vocês vão definir o quanto de informação de vocês querem conhecer. As únicas que vocês não sabem mesmo são as respostas, são as perguntas que vocês vão criar. Tá? Então é interessante pra caramba quando você for pensar no poder, fazer como o Voney falou, não falar do poder, eu me teleporto. Não. Porque quando eu fico com raiva de alguém, uma fenda aparece na minha frente, né? Porque quando eu fico com raiva de alguém, as pessoas ao meu redor voam. Então você cria esse contexto. Não fala, eu tenho telecinésia, eu vou, eu lanço raio pelos olhos. Né? Sempre pensar nisso. As perguntas de passado imediato e circunstância atual, a pergunta que vocês vão fazer, também é criação de vocês. Pode ser desde o que é esse cartão com código de acesso que eu encontrei no meu bolso, a qualquer outra coisa que a imaginação de vocês criar. Então, assim, meu conselho para vocês, nesse momento, sintam-se livres. E qualquer pergunta, se vocês tiverem, qualquer dúvida que vocês tiverem, quando vocês estiverem respondendo essas perguntas, podem falar comigo com o Volney. Eu uhum. posso fazer isso? Eu poderia ir por esse caminho? A gente está aqui para isso. Tá? E qualquer dificuldade, depois que a gente fizer a ficha e começar a jogar, sintam-se à vontade, porque é para a gente ter um diálogo aqui. Se vocês estiverem tendo dificuldade, achando complicado, a gente explica, a gente trabalha para interpretar junto, tá bom? Tem alguma limitação quanto aos poderes? Nenhuma. Assim, Nenhuma. nenhuma. Porque, do ponto de vista prático, né, eu vou colocar aqui a folha de risco para vocês verem. Né? A questão é o que acontece quando você usa seu poder. Então, digamos que tem nem toda cena você vai precisar definir o seu poder. Né? Mas uma determinada cena você quer. Digamos que os captores chegaram muito perto.
né, ou estão no mesmo local onde vocês estão. Por quê? Porque vocês vão ter que, né, se movimentar. Essa é a ficha de tracking, né? Ela sempre começa no ponto onde vocês estão e vocês vão começar a fugir. E esses aqui são os caras que estão indo atrás de você, né? Se eles estiverem no mesmo local que vocês estão, significa que eles podem capturar vocês. Então, vocês podem utilizar, por exemplo, o poder, né, para criar um bloqueio temporário para eles. Vocês chegaram numa sala, né, que não tem saída. Vocês estão num complexo, chegaram numa sala que não tem saída. Então, você pode utilizar o seu poder para abrir a parede. Aí você vai rolar para ver se acontece ou não. Qual que é a grande questão? Se você rolar os seus dados e você colocar um 5 ou 6 aqui, seu poder não causa problemas. E esse era o seu objetivo. Então, você tem que colocar 4 ou 6 aqui, eu consegui quebrar e não causa problema nenhum. Agora, digamos que dos números que você tem um 3 e um 6. Então, ou você não alcança o seu objetivo, ou você alcança mais, você tem um surto de poder. E as pessoas à sua volta podem se ferir, inclusive os seus amigos. Um ponto interessante desse 3 e 6 é que, assim, o seu objetivo era quebrar a parede para atravessar ela. Vamos supor que você botou um 3 no objetivo. E aí que vem a questão das escolhas. Você botou um 3, quer dizer assim, você não alcançou o objetivo. Porém, no seu Psy, você botou um 5, quer dizer que o seu poder não causa problemas e você fala primeiro, talvez você tenha conseguido começar a quebrar a parede, ou tenha quebrado a parede, mas não conseguiu atravessá-la. Então, assim, pode falar, Vaughn. E a pergunta dentro disso, mas qual é a vantagem disso? Isso depende da característica do seu poder. Por exemplo, quando a gente jogou um cenário, para quem conhece X-Men, né, história em quadrinhos, a gente jogou um cenário de uma saga muito importante deles, que foi Dias de um Futuro Esquecido, e tinha um dos personagens que ele era uma bomba, né? Ele era uma bomba atômica assim que parte do corpo dele tivesse contato com o ar. Então, se ele colocasse um 3 aqui que fosse, dado a característica do poder dele, o surto de poder dele, ele podia matar todo mundo que estava na cena, dada a característica. Então, uma das desvantagens de você ter um poder muito alto pode ser esse. Tá? Ah, meu poder é ótimo, pode resolver quase tudo. Ok, mas a hora que você tiver um surto de poder, ele também pode gerar algumas coisas desastrosas. E só aproveitando, Voni, dá uma minimizada na tela da folha, só para explicar um negócio para eles. Como o Voni falou, dependendo da situação, você vai rolar a quantidade de dados dependendo da situação envolvida, tá? Então, por exemplo, você está longe dos seus perseguidores, né? Então, assim, eles estão muito longe, então talvez você não precise rolar perseguição. Você teria objetivo, revelação, se você for usar o poder Psy, e toda vez que você rola o Psy, tem a questão do ferimento, né? O poder pode gerar um ferimento. Então, assim, você rolaria 4 dados para alocar, né? E aí você alocaria aí, eu quero usar o Psy, eu não quero ferir ninguém, botou isso como prioridade. Revelação, dessa vez não vou revelar nada, mas eu alcanço meu objetivo. Então, tem uma série de escolhas que vocês têm que fazer. A questão principal é que a revelação, ela é o principal gatilho para encerrar o jogo. Exato. O jogo é movido pelas revelações. Então, assim, você pode postergar. As revelações respondem às perguntas que vocês vão fazer. E aí, em função das perguntas... Você pode postergar, né? Enquanto pelo menos um jogador não responder as 3 perguntas, o jogo não se encerra. Então, é uma série de tomada de escolhas que vocês vão ter que trabalhar. Isso. E aí, qual que é a importância da perseguição? Né? Então, digamos que os perseguidores se moveram. Se moveram onde? Nessa tracklist aqui. Conforme eu estava falando, eles estavam aqui em cima, vocês estão aqui embaixo. Seja qualquer ponto do jogo, daqui para cá eu mudei de planeta. Ainda são 2 pontos dentro da tracklist. Eles chegaram 2 pontos próximos, eles estão aqui. Se eles estiverem no mesmo local, vocês correm o risco de captura. E aqui, aí é a questão. Se todos forem capturados, né, o que acontece? Automaticamente, vocês jogam para saber se vocês desaparecem ou não. Desapareceu significa que o jogo terminou para vocês.
Então, às vezes, dependendo da situação, o meu tracklist está lá em cima, o cara está aqui e nós estamos aqui embaixo, né? Eu posso jogar um 3-4 aqui, que não é o melhor, mas eles se aproximam um pouquinho, mas eu não corro o risco de ser capturado. Isso me abre a oportunidade de colocar os 6 que eu peguei em revelação e responder uma das minhas perguntas, né? Então, quando a gente fala dessa questão do... Primeiro tem a aleatoriedade do resultado dos dados, e além da aleatoriedade do resultado dos dados, eu tenho a questão de fazer escolhas. E o fazer escolhas, né? Primeiro, você tem um bloqueio automático. Por quê? Porque você não tem todas as opções. Você vai ter todas as opções se você tirar 6, 6, 6, 5, 5. Aí tudo que você decidir fazer deu certo. Mas, como eu falei, a gente já teve uma experiência onde tudo deu errado, né? E foi uma experiência muito interessante também, né? E lidar com isso, lidar com esse bloqueio, né? Que também é um bloqueio tanto das escolhas, um bloqueio do que você pode fazer, né? É uma das questões. Outra questão que eu quero experimentar aqui com o tempo é também das decisões que nós tomamos em função da experiência que acumulamos. Então, vocês vão acumular uma certa experiência durante o jogo e, em um determinado momento, eu vou utilizar a palavra metagame. Tá? O que significa metagame? Significa que a gente vai discutir o jogo. Eu vou querer, nesse momento, não falar com os personagens, falar com os jogadores, né? E aí eu vou fazer determinadas perguntas para vocês. Não se sintam incomodados, por isso faz parte do jogo e vocês vão entender, né, o contexto de bloqueio que a gente está trabalhando dentro dessa aula, né, digamos assim, ou dentro desse jogo, de uma outra perspectiva, que eu acho muito interessante também. Então, pessoal, vamos lá, quem vai ser o primeiro? A gente já está uns 10 minutos aqui. Se não veio nada na cabeça, a gente começa a criar agora. Oi. Vamos lá, Lucas. Eu pensei em algumas coisas, não pensei no nome. Não, Sem problema, deixa o nome, deixa sem nome. Nem precisa de um nesse momento. A idade de 30 a 40, aparente, Legal. 40 anos. Ok. Aí os poderes, eu achei que eu não consegui pensar muito bem, eu acho que eu deixei ele mais na pergunta do que pensar no poder mesmo, como vocês pediram, né? Então vamos para a pergunta. Coloca na pergunta e a Isso. gente te ajuda a montar. Por que meus chifres brilham quando fico com raiva? Da hora. Beleza. Isso daqui pode ter uma série de implicações. Quando a gente fala poder, assim, é o que você aciona. Quando os seus chifres podem brilhar independente do seu poder, né? Dependendo da forma como as pessoas... pode ser um efeito secundário, né? Mas quando você pensou no poder, você é capaz de fazer o quê? O que acontece à sua volta? Descreva o que acontece. Eu pensei primariamente nas coisas começarem a aquecer, mas assim... Tá. Deles, as coisas aquecem à minha volta. É isso? E é isso que você lembra do seu poder. Lembrando que você acorda agora com amnésia. Você não sabe nem o seu nome, né? E quando você olha no espelho, o que você vê? Então, eu achei legal essa apoio do Malen, e aí eu pensei em usar um devaroniano. Então, ele É assim tem que se chifre na escreve? cabeça. Eu acho que devanoriano, Devanoriano, isso. Chifres na Ele cabeça. careca, chifre na cabeça, não tem barba, tem uma cicatriz no pescoço, pele avermelhada, aí pode colocar como se fosse, como é que fala? Olheira. Legal. Foi isso que eu pensei, a princípio. Essa cicatriz é uma cicatriz profunda no pescoço? É um negócio marcante mesmo? Sim. Aquilo que o pessoal olha e fica assim, nossa, o que será que aconteceu? Você falou que ele é careca, né? Deixa eu colocar aqui que eu tinha esquecido. Isso.
Assim, ele é um cara alto, grande, forte? Ou baixinho, gordinho, manco? Pode ser baixinho, gordinho, manco. Baixinho, gordinho e manco. Da hora. Isso por si só, quando Aí, você pensar na cena, vai ficar muito interessante de escrever. aí esse passado imediato, eu não tenho certeza se entra aí. Eu acho que é. Porque Uhum. tem um colar com inscrições no meu pescoço. Eu não sei se entraria quando eu espelho o colar. Porque tenho um colar com inscrições no meu pescoço. Beleza. E em relação às suas forças e fraquezas? Porque quando eu fico, porque eu fico agitado quando seres, pessoas ou outras raças, né, ficam atrás de mim. Vamos colocar assim, outros humanoides ficam atrás de mim. Que tal? Legal isso? Uhum. Perfeito. Seu personagem está montado. E a partir de agora, o que acontece com o seu personagem? Né? Durante a sessão, ele começa a tomar decisões, e isso vai definindo as características dele, em função das decisões que você está tomando. Você vai ser, em função disso, né, uma pessoa mais cautelosa, mais com destemor, não tem medo de nada, né, mais ponderada, uma pessoa que pensa bastante antes de decidir algo, é uma pessoa que para tudo é uma tempestade no copo d'água, né, então para tudo tudo é exagerado, né, isso vai depender da sua atuação e isso vai definindo o seu personagem, né, vai marcando ele para você. Tá? Quem é o Uhum. próximo? Pode. Fisicamente, o personagem do Lucas está parecendo com o meu. Tem algum Legal. problema ou não? Mas só Não, não. fisicamente. Não. Não, sem problema. Imagina assim, É se estão que. todos são humanos dentro desse cenário, eles são bastante Não, parecidos. o meu eu tava tipo, pensando no Ictosh anão parrudo, entendeu? Só que anão, Aham. parrudão, de músculo. Na minha cabeça fica bem engraçado e interessante. Eu posso colocar assim? Então ficaria tipo, A, a não, baixo, parrudo a, de músculo, a, com a pele áspera azul, chifres cranianos pendurados, tipo, um pele áspera. Ictosh Azul. realmente anão. Uhum. Tá bom, então vamos lá. Me ajuda só aqui para escrever tudo. Pele áspera Ele, azul, chifres pendurados. chifres pendurados. O que é chifre pendurado? É aquele TikTok mesmo, você tipo, sai aqui no meio. Peraí, deixa eu ligar a câmera. Tipo, sai daqui e fica pendurado assim, entendeu? Como se fosse um cabelo de chifre. Ah, entendi. Ah, tipo da Sokatan, da raça dos Togrutas, né? Sim. É. Beleza. Então, chifres pendurados. Você falou que ele é bem forte, né? Só que por ser baixinho e azul, tem a aparência de 15 anos. Tá. Eu posso chamar ele de atarracado? Pode. Ah, eu botei uma foto ali no Discord, eu acho que é mais ou menos assim que ela tá falando, tipo da Sokka. Pera, deixa eu pegar aqui um. É tipo esse que eu botei no Discord? Não. Mais ou Não. menos. Não. Olha aí, mandei. Ah, sim, Ah, entendi. O que Ah, tá. sai quase que perto da orelha. Né? Sim, sim. É o chifre perfeito. para baixo, né? Legal. Isso. Ele usa alguma coisa assim? Tá com alguma roupa, alguma coisa assim? Bom, não pensei em nada, então se vocês quiserem me ajudar, pode ser uma coisa bem simples, porque. Vocês são fugitivos, vocês podem definir que todos vocês Exatamente. estão usando um roupão branco, um roupão laranja, sei lá, Uhum. um macacão de alguma cor. Um pano pendurado tipo romano, andando por aí. Ok. Pano pendurado. Usando um roupão de hospital, né? Pode ser. Ah, legal, beleza. Legal, que interessante. Poderes, o que você pensou, Vicky?
Pode Os chamar de poderes Vic? estavam Você pensando prefere como se Vitória ou Vic? fosse... Tanto faz. É só porque no Discord o pessoal me chama de Vic. Mas eu tava pensando em pegar mais ou menos dessa raça aí que eu mandei a foto, que Uhum. seria justamente... Mas as perguntas a folhinha lá que você deu, era como eu sei que vai acontecer daqui a 10 segundos, como consigo ouvir os pensamentos das outras pessoas, e essa daí, questão de, tipo, justamente os poderes dessa raça. Cara, eu não quis dar tanto viajada. Só Tá. Então aí. mais a- uma telepatia e, como é que chama? Entendi. Premonição. Uhum. Então, seu poder é: eu sei o que acontecerá nos próximos. Vamos deixar em momentos? Pode ser. Que a E gente aí pode deixa deixar. aberto, né? Deixa aberto, porque pode ser próximo segundo, próximos 30 minutos, né? Uhum. Qualquer coisa Uhum. assim. Né? E aí, como você caracteriza o seu poder? Que pergunta relacionada ao seu poder pode ser importante? Pode ser uma pergunta relacionada a um fato passado, né? Que você tem uma sensação de que aconteceu quando você usou seu poder, por exemplo. Tá? Não precisa ser algo para identificá-lo diretamente, né? Mas um efeito que você sofreu enquanto pessoa, ou que alguém à sua volta sofreu. Pode ser qualquer coisa assim. Pode ser mais como eu sei que vai acontecer daqui a alguns instantes, ou como eu consigo ouvir os pensamentos das outras pessoas. Não sei. Uhum. Como percebo o pensamento das outras pessoas. Isso tá bom para você? Tá ótimo. Sobre o passado imediato. Deixa eu apagar isso aqui que eu sempre esqueci. Sobre o passado imediato? Oi? Sobre o passado imediato, as circunstâncias do fugitivo? Você está carregando alguma coisa? Você lembra o nome de um pet? Eu achei essa pergunta. Tem uma pergunta aqui que está sensacional. Como esse cachorro começou a me seguir? Eu achei interessante ter um cachorro me seguindo. Perfeito. Isso vai ser legal para mim também, um desafio, porque eu vou ter que colocar ele dentro da cena de alguma forma. E qual que é a Respeito próxima? das forças e fraquezas. Por eu estar com roupa de hospital, pode ser o que aconteceu para eu ter tanto medo de médico. Que aí já linka do que eu estou usando, algo do tipo. Uhum. Faz Perfeito. sentido. Então, A idade é aquela mesmo? 15? Aparente mas Aparente. uma Ah, pele legal. serenão Perfeito. e com uma pele azul áspera, então eu acredito que a pele áspera e azul não aparenta também tanto envelhecimento, então Uhum. aparenta ter 15 anos, mas Tá. pode ter mais, extrapolando 2 anos. Uhum. E nome vai deixar em aberto também, por enquanto? Pode deixar em aberto, Legal. não pensei em nada não. beleza. Tá Fechou ótimo. aqui. Quem é o próximo? Já que ninguém fala. Vai lá, Rafael. Tá. Vou escrever aqui já. Deixa eu ver aqui. Rafael. Nome Telos Castes. Telos. Castes. Castes. Assim? Uhum. Deixa eu ver, peraí. Idade aparente, 28 anos. Uhum. Poderes. Acho que a forma mais simples de eu explicar é que eu faço as pessoas colapsarem. Eu faço as pessoas colapsarem. Cara, sensacional. Adorei essa descrição. É o mais perto que eu chego que eu consegui. Tá. Quando eu me vejo no espelho, quando eu olho no espelho, eu vejo um cara alto, de pele morena, com uma cicatriz da bochecha, assim na diagonal da bochecha esquerda até a sobrancelha direita, passando assim pelo nariz. Uma cicatriz da bochecha. Opa. Da bochecha esquerda até Sobrancelha direita. sobrancelha direita. Cabelos pretos não muito curtos. Cabelos pretos medianos. Sim? Uhum.
E atualmente eu estou usando uma roupa de couro. Usando roupa tipo? Tipo roupa de couro. Bem parecido com couro. Tá. Perfeito. As perguntas. Pergunta caracterizando os poderes do fugitivo. Por que as pessoas sentem dor quando eu estou com raiva? Porque as pessoas sentem dor quando eu estou com raiva. A parte do passado imediato, eu ainda estou um pouco na dúvida, para ser honesto. Mas o que mais cheguei a pensar é de quem é esse anel? Escreva um pouco o anel, a gente já coloca aqui. Tá. É um anel meio prateado. Né? O metal se assemelha bastante com prata. Tem uma pequena joia azulada e dentro, na parte interior do anel, tem umas inscrições numa língua que eu desconheço. E mais uma? E a respeito das forças e fraquezas, porque eu odeio Troopers. Essa é fácil, porque todo mundo odeia. Não é muito mistério. Mas, cara, assim, dá para responder coisas sensacionais, tá? Permitir brincar aqui também, né? Lembrando que parte da lógica de a gente utilizar o RPG é porque a gente aprende e grava mais com entretenimento, né? O lúdico é muito importante no processo de construção. É tanto nossa, pessoal, né? Dos personagens, mas a construção do aprendizado também. É por isso que a gente está jogando, né? Matheus, eu vou terminar aqui todos os demais e a gente já fala contigo. Matheus acabou de entrar agora. Uhum. Quem é o próximo? Desculpa o atraso, que meu pai estava aqui em casa. Pode ser eu. Quem está falando? Juan. Juan? De nome eu colocaria Rurik. R-U-R-I-K. Okay. Idade eu colocaria 26 anos. Legal. No poder eu colocaria capacidade de materializar a energia do meu corpo e força. Então, aí você descreveu o seu poder. É mais interessante descrever o efeito aqui. Digamos assim, você pode até transformar isso numa pergunta que caracteriza o seu poder. Mas qual o efeito dele, né? O que ele causa? Você tem acesso ao que quando você usa essa ideia que você teve inicialmente? Essa energia ela levaria ao colapso do inimigo, né? Quando atingisse o corpo dele. Poderes. Gero energia que colapsa os inimigos. Vamos deixar assim porque essa energia ela pode ter diferentes fontes, ela pode ser gerada em diferentes áreas do seu corpo, agir de diferentes formas, né? E aí a gente vai definindo isso ao longo do jogo. Você quer colocar a pergunta já caracteriza o poder dele? O que você pensou? Eu pensei que esse poder ele precisaria de um ambiente para ser materializado. Ele precisa de átomos para ser materializado. Então, por exemplo, no vácuo, eu acho que ele não iria funcionar. Mas aí você já está sendo bastante específico com relação a ele. Que pergunta pode ser respondida em relação ao seu poder que você não sabe ainda? Lembrando que você é um personagem sem memória. Eu diria que eu não sei a origem do meu poder. Ele pode ser. Se ele é genético ou se ele é uma mutação. Sim. Essa pode ser uma boa ideia.
muita coisa pode surgir daí. E aí essa questão dos átomos, por exemplo, se vocês estiverem no ambiente de vácuo, né, de repente se o seu poder colapsar, essa pode ser a resposta do porquê ele colapsou. É porque ele não funcionou. Porque você está no vácuo e você não sabia disso. Cara, Quando eu olho no espelho, eu sou um humano. Isso eu até ia perguntar, humanos podem ter poderes também na série. normal. Todo mundo aqui tem. Eu teria 1,90 m, um porte físico forte. Eu teria uma tatuagem no braço esquerdo com símbolos que eu não teria recordação do que significa. Ok. Quando você fala humano, quando a gente fala outras raças, até mais fácil, a gente tem pressuposto algumas características. Quando você fala humano, você é humano como? Né? Você é oriental, caucasiano, preto? Eu seria moreno, com barba. Humano, moreno e barbudo. Cabelo curto. Cabelo curto. Eu acho que só isso. Tá joia. Sobre o seu passado imediato. Eu não teria muitas recordações, mas eu pensei em placas com a minha foto escrito procurado vivo ou morto. Então, é alguma coisa assim do tipo, por que há placas com meu rosto que há placas onde está escrito procurado vivo ou morto com o meu rosto. É isso aí? Uhum. Beleza. Em relação às forças e fraquezas do Rurik. Eu imagino fraqueza em situações de estresse ou raiva do meu personagem perder um pouco da racionalidade, ele se tornar muito emocional. Porque, Isso perder até um pouco da inteligência em certas situações. tá. Porque não consigo raciocinar direito quando estou estressado. Isso? O estresse pode Situações de ser... estresse. É mais ou menos isso? Isso. Beleza. Próximo. Olá. Olá. Primeiramente, quero pedir perdão porque a minha internet tá muito ruim hoje. E aí eu não sei se vou cair, enfim. Não, mas a gente vai tocando, isso faz parte do contexto. O Matheus acabou de entrar, caiu, então voltou de novo. Pois é. Eu tava pensando sobre o meu personagem e o nome. Eu gostaria que se chamasse Kiera. K-I-R-A. Isso? Isso. Uhum. Da raça Togruta. Opa. Fala pra mim, é Togruta, sim? Isso, dessa forma mesmo. Tá. Descreva pra mim um Togruta. E a sua Togruta em especial. Ok. Eu tenho uma pele alaranjada, um laranja claro, com desenhos circulares ao redor dos olhos. E por toda... circulares brancos. E por toda a pele eu tenho desenhos também brancos, em formato de ondas. Não sei se ficou muito grande. Brancos. Toda a Licença. pele com... Oi? Tá me ouvindo? Sim. É um lugar
Nossa. Entrou alguma coisa aí, um barulho muito forte para mim, não sei se para todo mundo. Juan, não sei, é aí que está acontecendo? Opa, Oi? perdão, professor, eu esqueci de desligar o microfone. Ah, tá joia. Estava perguntando se tem algum lugar que descreve essas raças. Eu mandei um link no chat, Sim, deixa eu mandar para você de novo. Não No chat precisa aqui. necessariamente utilizar, tá, Matheus? É só É. uma, Tá, é só uma qual referência. chat? Fica à vontade para escolher. Eu mandei aqui no chat do Zoom, ó. Dá uma olhada aí se você vê ele agora. Sim. Voltando, Luísa, idade aparente? Por volta dos 30 anos. 30 anos. Poder. O que é o seu poder? Eu pensei em ser o poder de criar ilusões. Legal. E como que você descreveria esse criar ilusões? Você está sendo bastante específico, né? Bom, Qual que é o eu efeito, né? Crio, digamos por assim, exemplo, crio imagens que eu pensei em uma situação específica que, na verdade, eu me inspirei de um anime, que seria criar a ilusão de uma grande tropa para assustar e afugentar algum inimigo, entendeu? Então, tá. foi a situação que eu escolhi. Então você coloca assim, ó, Seria tipo uma manipulação na mente, né? na Uma minha coisa na mente. mente se materializam imagens de grande porte. A minha mente... Não, eu estou sendo específico também. Aí, né? Poderes, né? Materializo. Pode ser mente, pode ser qualquer outra coisa. Materializo imagens que mudam a percepção das pessoas. Mais ou menos isso? Porque aí pode ser algo pequeno, pode ser algo grande. Essa ideia que você deu foi sensacional. Como que você... Que pergunta, por exemplo, você poderia criar para dar essa ideia de escopo? Né? Que quando você fala assim, o meu poder me permite materializar uma tropa, né? Significa que você está atuando sobre, sei lá, 1 km² de área. É coisa pra caramba. Né? Muita energia necessária para isso. Pois é. Então, sobre essa pergunta sobre os poderes, teoricamente a minha personagem não sabe que ela tem esse poder. Começa o jogo ela Não, sem saber. você tem uma noção dos seus poderes no início do jogo, mas você não sabe exatamente o que eles são. Mas no instinto você vai usar, porque você sabe que você tem. E você lembra vagamente. É a única coisa que você lembra vagamente. Que você tem um poder e que ele é mais ou menos assim. Né? A questão é que, durante o jogo, a gente vai descrever melhor como ele é. Obviamente, como esse jogo vai ser... Provavelmente a gente vai jogar na sessão que vem, né? Ele vai ser curto, mas quando a gente joga uma campanha, quando a gente joga a campanha aqui, cada um tinha três perguntas para cada item para responder. Né? Então, a pergunta que eu pensei, eu tinha considerado que a personagem não sabia absolutamente nada. E aí, quero ver se vocês, enfim, gostam, né? Porque seria, tipo, por que tem uma mulher quase invisível me seguindo? Que seria uma ilusão, no caso de uma pessoa importante para a vida dessa personagem. E ela não saberia quem é, e só ela conseguiria ver. Tipo, uma coisa assim. Isso foi o que você... uma coisa interessante do jogo, tá? Desse RPG. Isso foi a forma que você pensou. Dependendo vamos voltar para a folha de risco aqui, para colocar, ó. Então, essa opção aqui. Você pensou isso. Aí você coloca um 4 ou 5 aqui. Então, o seu fugitivo, né? Vamos pegar o nome. A Kiera, né? Ela consegue responder uma das perguntas. Os outros jogadores falam primeiro.
E a pessoa que começar a falar pode ir numa direção completamente diferente. E não tem não aqui, tá? É isso, e mais aquilo outro, e a gente vai descrevendo, obviamente, buscando coerência, né? Eu acho assim, eu acabei não falando isso, mas tem duas regras que valem para qualquer mesa de RPG que eu mestro. Tá? A primeira delas, todo mundo se diverte. Né? A segunda é coerência. Tem que ter coerência com a história, porque senão a gente perde uma coisa essencial ao jogo, né? Que é essa experiência, que é a simulação de realidade. Então a coerência é importante para isso. Então você perde a regra do jogo, né? Ele perde coerência e passa a não fazer mais sentido. Você sai de dentro dele, você perde a imersão. Então por isso que a coerência é importante. Né? As outras perguntas que caracterizam o seu poder e a respeito das forças e fraquezas? Em forças e fraquezas, eu pensei mais na fraqueza. Minha pergunta era, por que estou com medo da água? Tipo, rio, mar, oceano? Tá. Piscina, né? Aquário de peixe. Enchente. Pode ser qualquer coisa. Legal. Ducha. E poder que caracteriza o seu fugitivo? Pois é, aí eu não sei. Não pensei em nada. Você quer usar uma daquelas? Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Acho legal porque minhas íris estão brancas. Veio na minha cabeça, imaginei que você fosse usar essa. Aqui. Que legal. Íris estão brancas. Ok. Agora só falta o Matheus, certo? Isso. Então, aí Matheus, assim, seja a gente bem-vindo. explica para ele como fazer isso, o personagem e depois dá uma geral para ele do que a gente falou. Matheus? Tá por aí? Vamos lá, cara. Abrir a janelinha aqui. Não, então, vamos lá. Qual que é a ideia aqui que eu acho importante? Eu vou passar para você agora. É uma geral do jogo, tá? Mas bem rapidinho. No Cyrun, a gente está tudo no Discord também, né? Então você pode entrar no canal do Discord que a gente colocou aí. Você conhece o Discord? Já está acostumado com ele? Conheço, já joguei muito usando ele. Então beleza. Então você já jogou bastante, melhor ainda, né? Nesse RPG, na verdade, eu vou colocar o Discord aqui um pouquinho, só na frente. Não RPG, jogava outras coisas aleatórias. Exatamente. Aqui a gente vai usar o Discord basicamente para isso, tá? Eu vou dar uma quantidade de dados para vocês rodarem. Os dados são sempre de 6. Então você vai colocar 4, 5, 3d6 e a gente vai usar, o resultado aqui não importa. O que a gente vai usar é isso aqui, ó, tá? Os dados maiores, na maior parte das vezes, tá? Por quê? Esses dados você vai colocar nessa ficha. Você vai ter um objetivo, tá? Você sempre vai ter um objetivo, então é alguma coisa significativa que você quer atingir durante a sessão do jogo. Você pode ter ou não uma revelação. Essa revelação é em relação às perguntas que caracterizam o seu personagem. Por que isso é importante? Porque você é um fugitivo, né? E você é um fugitivo com amnésia. Então você tem pouca noção de quem você é. E a grande lógica do jogo, o jogo termina quando o primeiro responder as 3 perguntas. Aqui a gente estabeleceu 3, né, para ser mais rápido, as 3 perguntas que caracterizam o seu personagem, né? E para isso, você tem que colocar aqui na ficha daqueles dados que você tirou, de 4 a 6. Você vai conseguir fazer isso sempre? Talvez, se você tiver muita sorte nos dados. Porque o que acontece? Dependendo do resultado, você não atinge o seu objetivo, quem está perseguindo você chega próximo, e isso é uma lógica muito importante desse jogo. Quando a gente joga RPG, e você já jogou bastante, vocês estão sendo perseguidos e em determinado momento você fala, eu sou poderoso o suficiente. RPG eu não joguei, não. Jogava outros jogos. Beleza. Então, no RPG é um jogo de interpretação. Aqui você vai interpretar o personagem que você está montando, né? E digamos que é muito comum quando a gente pensa num filme, vamos pensar filme de super-herói, que é mais fácil, assim, Vingadores. Eu estou com um grupo forte aqui, a gente pode combater os nossos perseguidores.
Nesse jogo isso não rola, tá? Porque vocês sabem instintivamente que os seus perseguidores, eles têm poderes, recursos, né, financeiros, pessoas, tecnológicos, suficientes para perseguir vocês. Né? Então vocês estão fugindo, e estão fugindo por suas vidas. Tá? Então, se você tirar um 2, e dependendo de onde eles estiverem nesse marcador aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente vai colocar um tracking, né, para descrever onde vocês estão. A hora que eles chegarem aqui, eles deixam de perseguir e vocês correm o risco de ser capturados. Se vocês forem capturados, vocês têm que jogar se vocês desaparecem ou não. Se vocês desaparecem, acabou o jogo para vocês. Seu personagem sumiu, né? Ele desaparece para sempre e você vai me ajudar durante a aventura, por exemplo, a narrar algumas coisas, mas seu personagem não existe mais. Né? Então existe, por isso que isso aqui é chamado de folha de risco, tá? Porque tem a ver com o risco que você está tomando, né? Porque nem todos os dados saíram bons. Então, em algum momento eu decidi, eu consegui tudo, mas me feri no processo. Eu não me feri, tive uma revelação, mas de compensação não atingi meu objetivo. Né? Então, essas decisões são comuns durante todo o jogo. Tá? Em essência, é isso. Tá? E aí, quando a gente fala do seu personagem, tá? A gente está jogando no cenário de Star Wars, não sei se você conhece, também não faz diferença. É um cenário de ficção científica e ele vai ser construído ao longo da trajetória, né, da nossa aventura. O que nós precisamos agora? Lembrando que o seu personagem, Matheus, é um cara com pouca memória. O que ele lembra? Ele tem uma noção que ele tem um poder e como utilizá-lo, mais ou menos. Você pode lembrar ou não do seu nome, né? Isso pode não ser uma informação que você tem agora. E você tem que estabelecer 3 perguntas. Né? Uma pergunta que estabelece quais são os poderes do seu fugitivo, ou não que estabelece o quê, mas assim, está relacionado a. Né? Uma pergunta sobre o passado imediato ou circunstâncias atuais, e a respeito de uma força ou fraqueza que o seu personagem tem. Tá? Eu vou mostrar aqui para você alguns exemplos que eu mandei no link que está lá no grupo, né, da UNB. Essas 3 perguntas aqui em relação aos poderes, se você já pensou em algum poder, pode ser alguma outra coisa, alguma coisa em relação ao passado imediato, e uma pergunta em relação à força ou fraqueza. Você pode usar uma dessas aqui, 3 dessas aqui, se você quiser. Né? E o que é interessante imagina que o seu personagem tem poder. O que você gostaria de ter poder? Você já pensou sobre isso? Né? Eu já falei com a Baixinha é minha esposa, eu gostaria de ter aquele poder do jumper, né? De poder ir para qualquer lugar do mundo. Né? De você poder viajar de um lugar para o outro assim, em um segundo. Acho sensacional. Tinha 3 opções. Eu estava pensando aqui. Uma era a dobra do espaço-tempo, que aí eu abriria essa possibilidade de viajar assim, né? E também de manipular o tempo, assim, né? De ser mais rápido ou mais devagar, depende. Aí eu também pensei qual o nome? Aí eu gostei desse, porque no questão de Star Wars, né? Grande distância, ele consegue manipular e viajar de um canto muito longe para outro, né? Tá, a gente pode colocar... Fala, desculpa. Eu tinha pensado também numa questão de relação, tipo um Avatar, sabe? O Avatar, não sei se você assistiu, acho que é um anime. Aquele carequinha agora. Sim. Tipo, mais ou menos aquilo, também pensei ele ter a capacidade de manipular as pessoas, assim, de entrar na mente das pessoas, como se fosse um professor Xavier, só que não 100% nos poderes, só de vez em quando assim. Beleza, então agora uma coisa importante com relação aos seus poderes. É interessante você escolher um deles, mas você vai defini-lo de uma forma genérica. Por quê? Porque ao longo do jogo, ou você, ou eu como mestre, ou os outros jogadores vão caracterizá-lo melhor. Né? Então, qual deles você acha mais interessante? Você vai ter que escolher um. Ou um conjunto, sei lá. Eu acho que o último é mais
mais intrigante, assim. Um cara que ele consegue acessar a mente das pessoas, só que como se ele não conseguisse fazer o que ele quer, tipo o professor Xavier, mas como se ele consegue ler alguns pensamentos, consegue influenciar a pessoa um pouquinho, alguma coisa do tipo assim. A mente das pessoas está ao meu alcance. Que tal isso? Isso. Mas não, aí, tipo, a mente das pessoas está ao meu alcance, mas não sei como. Mas não sei como. Isso daí, durante o jogo, a gente vai definir. Certo. A gente vai trabalhando isso. Quando olho no espelho, como que você é? Não sei. Tem coisa de idade, alguma coisa do tipo? Tem, idade aparente. Idade aparente, eu colocaria uns 30 anos. Ok? Você tem um nome para o seu personagem? Não sei. Tava pensando em Drake. Sim? Isso. Como que o Drake se parece? Quando você olha para o Drake, quando você pensa no Drake com esses poderes, como que ele é? Ele é a altura mediana, ele é careca. Não sei se é por influência dos X-Men. Ele é tipo cabelo baixo, né? Cabelo baixo. Não é forte nem magro, ele é comum, assim, né? Um adulto comum. Bem comunzão mesmo, uma pessoa bem comum. Não Altura, tem nada de extraordinário altura e assim. porte medianos, deixando assim, ó. Eu imagino um cara que não tem nada fisicamente extraordinário, né? Ok, é um humano? Isso. No cenário que a gente está, essa pergunta é importante. Humano, com altura e porte medianos, careca. O que você é? Você tem assim, você é mais asiático, mais caucasiano, tem influência indígena, preta, malaia. Acho que caucasiano. Como você está vestido? Como eu estou vestido, Isso. não sei, por causa desse... Tem que entrar no contexto, né? Dentro do contexto, pode ser qualquer coisa, porque a gente coloca isso dentro do contexto. Tem gente aqui que está vestindo uma túnica de hospital, né? Que é de onde ele está vindo, capturado, e tem gente que está com uma roupa de couro. E você? Você Eu não pode sei estar o nome nu se daquele... você quiser também. Aquelas capas que tem um capuz meio misterioso, assim, sabe? Capa, No meio das sombras. capuz. Escudos. Beleza. Que pergunta caracteriza o poder do seu fugitivo? O que você quer descobrir, né, com relação ao seu poder? Primeiro, de onde vem? Então tá bom. De onde Vem. vem os poderes? Joia. Sobre o passado imediato dele, alguma circunstância atual, né, que está influenciando você, o que você pensa? O que você gostaria de desenvolver? Esse cara, como se ele tivesse uma família e ele meio que se perdeu, sabe? É fugitivo, né? Onde Se ele estivesse está, correndo atrás da família dele, procurando alguém que ele não sabe quem é ainda. tá, onde Pode está minha ser. família, é isso? Né? Mas não sabe direito quem é. Uhum. E em relação a uma força ou fraqueza que o seu personagem tem? Pode ser físico, pode ser mental, pode ser social, pode ser espiritual, né? É difícil a gente tratar esse assunto, mas não é que é difícil, não é comum, mas pode ser também. Ele tem uma... Deixa eu ver.
Ele tem socialmente ele é meio das sombras, assim, meio, Então, como mas que a gente assim, chamava antigamente. o que que é a força ou fraqueza dele relacionado a isso? Qual a vantagem Ele, ou desvantagem que ele tem em relação a isso? ah, Que você ele, quer descobrir por quê? Ou como? a fraqueza ele não é muito de pessoas, assim, de conversar com pessoas, de multidão, sabe? É Pode socialmente ser, fraco, assim. pode ser algo assim? Porque me sinto fraco no meio de multidões. Pode ser fraco, pode ser desconfortável, né? É, Desconfortável é melhor? pode ser. Desconfortável. Ele já pode ligar com o poder dele, né? Tá, a mente Pode ou não dele. pode, isso vai depender de como a gente jogar, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui, deixa eu mostrar a folha de risco de novo para você, né? Dependendo de como as pessoas começarem, ó, se você colocar um 6 aqui, fugitivo se lembra de algo que responde a uma das suas perguntas. Você começa falando primeiro e dá esse direcionamento, né? Aí não, você se lembra de algo, mas você colocou um 4 ou 5 aqui. Significa que algum outro jogador vai começar a falar primeiro, né? E aí os outros vão falar e você faz o arremate. E pode nascer algo completamente diferente, né? Então, essa é uma característica muito forte. Aqui, só para vocês entenderem, eu vou colocar, para ficar mais fácil, né, acompanhar, eu vou colocar os números aqui conforme a gente distribuir, né, até mesmo para fazer a narração e tomar as decisões, né, para definir a cena. Aqui eu vou marcar as rodadas, então, como nós temos 6 participantes, eu vou marcando 1, depois 2, para ter uma noção de quantas pessoas estão jogando, né? E quando a gente passa para uma outra rodada, todo mundo joga na rodada, tá? Nesse jogo, não necessariamente na ordem, a ordem pode mudar, tá? Eu vou deixar aqui, para mim fica melhor, que eu vou deixar aqui na ordem alfabética, fica mais fácil eu procurar na hora, tá? A hora que a gente for aqui, qualquer dúvida com relação aos seus personagens, com relação às perguntas, a gente volta aqui, tá? Que é fácil, eu só preciso dar um Alt Tab e eu já estou lá, né? E faltam 10 minutos para a gente encerrar, né? Matheus, algumas questões aqui que eu coloquei no início, você entrou depois, são importantes agora. Essa aula ela está sendo gravada por uma requisição do Domingos, até como uma documentação, né, da matéria, que é importante. E eu pedi para os demais jogadores também a possibilidade da gente colocar isso dentro do nosso espaço, né? Eu e o Mari temos um canal no YouTube chamado Maestrando RPG, que a gente está começando agora. E assim, os demais aceitaram. A pergunta é, você também aceita que a gente possa colocar as gravações dos nossos jogos lá? Massa. Tá bom. Beleza. Então, valeu mesmo. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cena inicial, né? E acho que não vai dar a primeira rodada de todo mundo, mas pelo menos 2 jogarem. Para quê? Para vocês sentirem o gostinho do que a gente vai apurar na próxima aventura. Então, estão todos vocês, né? Eu não vou mudar os nomes agora, porque a gente vai jogar pouquinho, mas eu vou adaptar aqui. Ou a gente pode colocar já. Alguém tem preferência por cor aí? Eu pessoalmente gosto de vermelho. Eu quero azul. Então, quem gosta do vermelho? Era um preto. Eu gosto de vermelho. Eu É quem? o Rafael. Rafael. Tá. O Matheus falou que ele quer o preto. Eu fico com o roxo. Fique no azul. Vicky no azul. Luísa. Luísa no laranja. Laranja. E Juan? Roxo. Roxo. Bom, pode matar então esse verde aí que não vai precisar dele, não. Faltou eu. Ah, calma aí.
É porque eu tô vendo quem faltou aqui. Faltou o Desculpa. Lucas. Lucas, então fica com o verde, tá bom, Lucas? Suave. Beleza, então tá aí, tá todo mundo aí. Perfeito. Gente, é o seguinte. Vocês estão com uma sensação de dormência muito forte no corpo. As imagens de onde vocês estão, a cabeça de vocês gira, né? E aos poucos vocês vão abrindo os olhos, ao mesmo tempo que o som ao redor da cabeça de vocês começa a aumentar. Vocês sentem uma dor de cabeça e vocês se percebem todos próximos uns dos outros no chão. No lado esquerdo de vocês, a cerca de 10 metros, tem uma nave imperial, né? E essa nave ela caiu, né? E ela foi abatida de alguma forma. Vocês percebem que a nave foi alvejada, vocês estavam dentro dela e ela caiu. Em volta de vocês há o corpo de diversos troopers, todos mortos. E vocês 6 estão naquela plataforma, tá? Vocês têm uma clara noção de que essa plataforma deve estar a uns 200 metros de altura, né, da coisa mais próxima do chão, e vocês estão numa cidade que parece que não acaba. Para qualquer lugar que vocês olham, vocês percebem a cidade, mas nada além da cidade. Vocês estão em Coruscant, que é a capital do Império, e é um planeta-cidade, né? E vocês acordam com todo esse barulho, vendo os troopers mortos, vendo aquele local que vocês se lembram agora vagamente, que vocês estavam sendo transportados, que vocês eram prisioneiros, que vocês não sabem por quê, com uma sensação muito forte de apenas fugir, né? Por quê? Em uma das plataformas, né, adjacentes, próximas, acabou de chegar uma outra nave, né, aquela típica nave de comboio, né, que ela parece um helicóptero com uma base mais forte, e dentro dessa base abrem-se as portas e os troopers começam a pular de dentro dela. E vocês sabem que vocês têm que fugir. O que vocês fazem agora? Então o jogo começa na plataforma. E os troopers estão ali e vocês precisam fugir. Quando uma pessoa tomar a decisão aqui no jogo, tá? Por exemplo, nós vamos para o elevador, tá? Então, a ideia de vocês é ir para o elevador, né, para chegar até o nível mais baixo. Todo mundo vai, a não ser que alguém tome uma decisão de ir para um outro caminho. Aí, quando faz isso, nós estabelecemos uma linha paralela. Tá? Eu não vou falar nem o que pode, nem o que não pode no jogo. O Malen está aqui como testemunha. O que vocês decidirem, para mim, está valendo. Tá? Desde que a gente mantenha aquelas duas lógicas. Todo mundo se diverte e tem que ter coerência narrativa. Só isso daí. Vamos embora. Quem gostaria de tomar a primeira decisão? A gente pode debater entre si qual decisão tomar? Pode, claro. Pode, lógico. Inclusive, se tiverem dúvida, quiserem questionar, isso é demais, podem questionar tanto a mim quanto o Volney. Sem problema. Eu tenho uma pergunta. Manda. No cenário, quais são os tipos de saída que a gente tem, tipo, de saída da nave? A gente pode perguntar isso? Pode. Vocês podem decidir, por exemplo, vamos pensar num negócio bem Jedi, né? Vocês sabem que, digamos que nesse momento, né, vocês olharam, o vento bate forte, e vocês sabem que existe uma série de rodovias, né, com os carros passando embaixo em diferentes níveis, né? E você pode decidir que, nossa, nós vimos um transporte de passageiro passando embaixo de nós e nós vamos pular no capô, né, desse transporte de passageiro que está a 10 metros abaixo de onde nós estamos. Essa é uma forma. Eu vou direto para dentro da estação e eu vou, nesse primeiro momento, me esconder dentro de uma sala. Vou pegar o elevador, né? Alguém vai usar o poder e vai se teleportar para o outro lado do universo. Tá? Vocês podem decidir o que vocês quiserem. Eu dei 4 ideias. Vocês podem usar qualquer uma delas ou uma outra completamente diferente. A gente se conhece? Vocês não se lembram. Vocês só estão nessa juntos. Vocês podem decidir que, de alguma forma, vocês têm um vínculo muito forte que vocês não sabem o que é.
Não, tudo bem. Que tal? O pessoal, os Stormtroopers que desceram, eles já têm visual da gente ou eles ainda não viram a gente? Já viram. Hum. Estão se preparando para a abordagem já. Tá, então, assim, eu meio que dou a sugestão de todo mundo agarrar o que for útil, o que tiver perto, e a gente correr pro elevador. Eu apoio a ideia. Correr para o elevador. Eu Então sou todo mundo, né, quer fazer isso. Se vocês quiserem interpretar, ao invés de falar meu personagem está falando isso, você já fala. Né? Você pode até interpretar seu personagem. Se você gosta de trabalhar com vozes, fica à vontade. Né? Eu gosto de trabalhar mais com argumentos. Sou muito ruim nesse negócio de voz, mas quem for bom, aproveita. Né? E aí? Todo mundo? Acho uma boa ideia. Então, beleza. Então vamos lá. Meio que não sabe o que está acontecendo, está meio perdido, só sabe que tem que fugir. Então tá bom. Vocês querem ir para o elevador. Né? Então, e quem tomou essa decisão? Quem vai ser o primeiro a tomar essa decisão? Eu? Rafael. Então, Rafael, por favor, no Discord, vamos Dá uma olhar, olhadinha. vamos olhar aqui a ficha. Você tem um objetivo, que é fugir, é uma fuga imediata daquela cena, né, via elevador. Durante isso, alguma coisa pode startar uma revelação sua e vocês estão sendo perseguidos. Não corre risco de ferimento imediato agora e você também não pretende usar seu poder. Então, como você tem 3 coisas aqui, você vai jogar 4d6, por favor. Tá. E no caso desses 4, eu vou cair o quê? Em revelação, o objetivo e o quê? Você vai definir o que você prefere. Não, mas Um dado você vai poder descartar. Exatamente. Mais O dado básico. menor você descarta. Eu entendi. Só que o que eu entendi aqui também eu vou ter que colocar alguma coisa no objetivo, né? Porque eu quero o elevador. Isso. Isso vai desencadear uma revelação. E eu não ouvi o terceiro. Perseguição. Ah, ok. Lembrando aqui, ó, na perseguição, eles estão imediatamente atrás de vocês. E você, 4d6, assim, né? tá? E eu não Isso. coloquei vocês aqui porque vocês não atingiram ainda o objetivo. Vamos ver se o bot tá de bom humor hoje quando ele rolar os dados. Caramba. Sim. Assim, ó, porque, assim, só uma informação avulsa, né? Eu já joguei RPG antes com outros amigos. Eu sempre tive dado ruim em momentos curtos. Mas, tipo, ocasiões bestas, tipo, conversar com alguém sem nenhuma pretensão. Eu tive dado bom. É sempre Então assim. você tem 5, 1 para distribuir aqui Aonde em cima. que joga esse dado? Caramba. E aí, a gente tá jogando no Discord, né? No canal lá. Ele acabou de rolar. Aí ele tirou 5, 1. Um ele descarta, mas os outros 2, ele vai ter que usar. Aí, Dentro do é uma canal que eu questão. coloquei o link, Matheus, tem o canal do... Eu coloquei um link, segue link do Discord do Volney. Aí tem um canal lá chamado NB 2020, S1. Aí tem um canal Tomo, dentro dessa categoria. É só você clicar lá que você vai ver. Se eu colocasse 1 no objetivo, o que de ruim aconteceria? Eu vou perguntar isso a muita Eu vou definir, mas obviamente vocês não chegaram no elevador e vocês não conseguiram escapar daquela cena. Ok. E agora agora é a hora da escolha mesmo, porque... Não, cara, que dado ruim, velho. Meu Deus do céu. Eu já bati recorde, tá? Pergunta pro Volney. Eu já bati recorde. Eu tirei, eu acho que 4, 5, 1. Um atrás do outro. Não tinha o que fazer. Foi tragédia grega. A sorte é que os caras estavam longe da gente, mas aí eles avançaram 2 casinhas para perto da gente. Se eu colocar 1 no objetivo, eu não chego no elevador, correto? Você não chegou no elevador ainda, né? Mas é o conjunto entendi. de coisas aqui que a gente vai definir o que aconteceu. Chego não. Tá. Outra coisa, quais são os pré-requisitos para ter uma revelação? Tipo, é qualquer coisa que desencadeia? Qualquer coisa que na funciona? cena desencadeia. Então tá, não, porque eu já tava preocupado, tipo, se eu botar 1 na revelação, não tem mais uma oportunidade. Não, Bom, então não vai acontecer agora. A revelação ela vai acontecer em algum momento. Não necessariamente acontece agora. É aquilo que eu estava falando no momento, né?
tem certas situações que, assim, o objetivo é ter a revelação, mas tem certas situações que, para o jogo dar andamento, esquece a revelação, cara. Você, principalmente nesse momento de fuga. Entendi. Não, agora tá. Última pergunta, porque é que as perguntas aqui estão orientando mais ou menos o que eu vou distribuir, né? No caso da percepção, aqui como você, ó, é importante é que tá no você... plural. É que tá no plural dos fugitivos. Eu pensei, se eu colocar o dado alto em percepção, tá dizendo que em tese ele não vai chegar perto, mas ele vai chegar perto de mim ou vai chegar perto de todo mundo? Todo mundo. Todo mundo. Então Tem uma coisa aqui que é muito interessante. A gente joga uma perseguição porque eu entendi que vocês iam se mover, mas vocês não se moveram ainda, né? Então, o que acontece? Eu vou chegar aqui e vou jogar captura, porque vocês estão em cima da plataforma e eles já chegaram. entendi. Bom, então se você colocar um 5 aqui, ó, né, ninguém foi capturado. Então, vou colocar 5 em percepção e os outros 1 no objetivo e revelação. Vamos pôr o bem da Perfeito. Vocês tenho percebem a dinâmica, né? E assim, o resultado dos dados não permitem que vocês tomem todas as decisões sempre. Né? Então você já tem um bloqueio aí em relação às decisões e às escolhas que vocês podem fazer. Mas tem outras coisas que a gente vai trabalhar ao longo da próxima sessão. A dinâmica do jogo é essa. Então, o que aconteceu aqui? Né? Ele estabelece que o objetivo fugitivo, vocês não alcançaram o objetivo, o jogador fala primeiro. Né? Então, você vai falar por que você não atingiu o seu objetivo. Aqui na revelação, você não tem nenhum gatilho de memória. Né? E eu vou falar alguma coisa que eu achar importante para a cena. Na captura, ninguém foi capturado. E você vai falar por que não. Tá? Então, em função do que aconteceu, você descreve a cena para mim e eu dou um arremate. E aí, assim, ó, você pode perceber que tá assim, o jogador fala primeiro, o mestre de jogo fala primeiro. Vocês podem complementar, tá? Uma vez que o Volney fale se o mestre fala primeiro, ou se você fala, Rafael, e o pessoal quer complementar, pode ser complementado, tá? Por isso que vai ser uma criação de uma história de forma colaborativa. No caso, a gente também pode ajudar a outra pessoa a escolher onde os dados ficam? Pode, vocês podem debater com ela. A única coisa assim, até uma questão de dinâmica, eu sugiro que vocês não fiquem 10 minutos debatendo. Né? Vocês podem dar algumas ideias, você dá ideias com um personagem. Né? Então, vocês falam assim, Kiera, né? Ou Draken, né? O nome do outro. Por que você não faz isso, né? Eu tenho que ir. Tenho aula agora. Não, tranquilo, a gente já está finalizando aqui. A gente vai encerrar agora. Na próxima terça-feira, às 19 horas, a gente retoma. Só vamos finalizar aqui, né? Rafael, pode descrever a cena, por favor? Começar a descrição da cena. O porquê que eu não consegui, né? Isso. Bom, logo após eu dar a ideia da gente correr para o elevador, no meio do trajeto, eu acho que a minha condição física estava um pouco pior do que eu achei. Eu não estava em plenas condições de sair correndo disparado. E além de sentir aquelas fisgadas no corpo de quem está um pouco lesionado, eu senti minha pressão, não sei dizer, a minha pressão baixou subitamente, de repente pela velocidade, e eu fiquei um pouco tonto. Minha visão deu uma escurecida e eu não tive condição de continuar correndo. Eu tive que parar um pouco para não cair no chão. Uhum. Aí isso impediu, essa pausa, de certa forma, me impediu de chegar no elevador. Tá ok. Deixa eu dar uma continuada até para a gente finalizar aqui. E você parou no meio do caminho, os outros pararam, até mesmo porque vocês têm essa sensação, né, que definiram que vocês têm algum tipo de vínculo para te ajudar, e nisso os Stormtroopers, né, começaram a atirar no sentido da diferença de vocês em relação ao elevador. Fica muito claro para vocês que eles não querem ferir vocês, mas com certeza eles vão bloquear o caminho para que vocês fujam. Eles começaram a atirar, impedindo que vocês acionem o elevador ou acionem aquele elevador que vocês tinham imaginado. Mas eles estão ainda na outra plataforma e estão chegando próximos de vocês. Mas eles não conseguiram capturar ainda vocês. Eles tiveram que parar para tomar essa decisão,
né? Você vê o capitão dando um comando para eles, eles pararam, né? Uma parte deles parou de correr e começaram a atirar. E um outro grupo está preparado para correr atrás de vocês, né? Nas cenas do próximo capítulo. É isso aí, gente. Valeu mesmo. Obrigado, professor. E Uma boa noite. boa noite para todo mundo. E A a próxima gente sessão vai continua ser isso. quando? Próxima sessão, terça-feira que vem, 19 horas. Tranquilo, então. Tchau, até a próxima. Até a Até a próxima, Boa noite. pessoal. Boa noite, pessoal. Até mais. Rafael, Oi. você tá em aula? Acabou de acabar. Tá rolando o Mortal Kombat.